Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jefferson, sou aluno do curso de Psicologia e hoje eu vou falar para vocês como que é fazer o primeiro ano na faculdade de Psicologia. A intenção desse vídeo é ser mais um bate-papo mesmo, aí trazer uma ideia real de como que é fazer a faculdade de Psicologia hoje, 2025, tá? Depois eu vou fazer outros vídeos que vou trazer como que é fazer a faculdade de Psicologia depois dos 30 anos, que é o meu caso, e mais alguns aí que eu tô preparando também, tá? E aí o primeiro vídeo de hoje vai ser mais ou menos um bate-papo, tá? Não tem roteiro, não tem nada, só tem uma tela aqui na frente onde eu vou olhar as matérias, né, que eu tive e vou comentar um pouco, né, sobre o que aconteceu, como que é, tá, a faculdade de psicologia. Lembrando que eu faço faculdade na faculdade de Unip, aqui do estado de São Paulo, e eu vou trazer aí um feedback aí da faculdade também, e como que foi esse primeiro ano de faculdade. Eu tive por volta de 13 matérias para a faculdade de psicologia, isso contando matérias de APS, tá, que eu vou falar mais ou menos o que é matérias do ED, né, que é o estudo disciplinares. Também eu tive, deixa eu ler aqui, que agora basicamente seria essas duas matérias que são basicamente trabalhos, tá, da faculdade. Minha faculdade tem matérias tanto do EAD quanto matérias do curso presencial, tá? E hoje eu quero trazer um ponto, né, para vocês, como que é tanto o presencial quanto que é o EAD da Unip, aí, como que é a plataforma, tá? No primeiro semestre presencial eu tive ciência e profissão, tá? Ciência e profissão é uma matéria que ela visa ali trazer um olhar da psicologia, mercado de trabalho, tá? Então a gente teve até um trabalho na época que falou que a gente teve que pesquisar como que era cada função, né? Cada grupo teve que pesquisar, na verdade, como que era cada função, né, que podia se trabalhar com a psicologia, tá? Eu, no meu grupo, ficamos com a psicologia escolar, tá? Entrevistamos aí, se não me engano, 3 ou 4 psicólogos escolares. Aí teve a área clínica, a área médica, RH, psicologia organizacional e entre outras, tá? Então foi uma matéria bem interessante porque abriu o leque pra gente, né, da ideia do que o psicólogo pode trabalhar, né? A gente vem sempre com aquela percepção de área clínica apenas, mas depois dessa matéria eu basicamente gostei pra caramba, porque agora encontramos, né, outras possibilidades do mercado de trabalho, tá? Tem área de pesquisa, ensino, ixi, é muita coisa mesmo, tá? Eu também tive história da psicologia e história do pensamento filosófico, tá? Duas matérias que basicamente foram presenciais, tá? E duas matérias basicamente que meio que se unia ali, né? Que é tudo dentro do contexto histórico. A pensamento filosófico, ela realmente trouxe bastante ideias da filosofia, o que a filosofia influenciou, né, para a psicologia, o começo dos estudos e a história e a história da psicologia, né, foi uma matéria mais voltada para a história mesmo, da psicologia, né, pegando ali um pouco mais para frente, né, a história do pensamento filosófico foi lá em Platão, também estudamos ali sobre Sócrates, né? Já a história da psicologia mesmo, estudamos um contexto um pouco mais atual ali, tá? Então foi uma matéria bem interessante e basicamente essas duas matérias ali acabou se complementando, tá? E na versão no EAD eu tive interpretação e produção de texto. Acho que é bem tranquilo aí de português, tá? Então não tive muitas dificuldades. É basicamente você ler lá escutar as aulas do EAD e fazendo as atividades, tá? Depois tem uma prova presencial no final do semestre, mas basicamente é isso, tá? Produção de texto. Meu ambiente, né, que a gente teve também,
É basicamente aquilo que a gente tinha no ensino médio, né? Apesar de eu ter 32 anos, já ter saído bastante tempo do ensino médio, mas ele vai trazer aspectos aí do meio ambiente, da preservação do meio ambiente mesmo, né? Então acho que algo, uma matéria bem tranquila. E também tivemos ciclo vital, né? O ciclo vital trouxe ali um olhar do Freud, da psicanálise, então aí foi dentro da faculdade a primeira matéria que a gente teve realmente relacionado à psicologia, tá? E também tivemos um olhar ali do Jean Piaget, que trouxe os processos, né? O sensório-motor, pré-sensorial, as fases da criança também, né? Que Jean Piaget é um dos principais hoje, né? Que na verdade, que trabalharam com a psicologia da criança. Depois, no segundo semestre, a gente também vai ver. E tivemos a APS, que é basicamente um trabalho, e o ED, que é basicamente um trabalho, tá? Também acho que não está aqui, né, que eu estou lendo aqui as matérias que eu tive. Lembrei o nome agora da outra matéria, e era os estudos de projetos de extensão, tá? Dentro do projeto de extensão, a gente tem que trazer alguma coisa para a comunidade com o ponto de vista do que a gente aprendeu, tá? Então, por exemplo, no meu, eu trouxe, no nosso, né, no primeiro semestre, a gente trouxe aí uma cartilha falando da importância da psicologia escolar, tá? Então a gente trouxe ali uma ideia do que era o psicólogo escolar, como que ele ia atuar aí na sociedade, como que ele atua nas escolas. Então, assim, foi bem interessante, tá? A gente divulgou, teve aí, se não me engano, mais ou menos uns 500, 600 pessoas visualizando a postagem, tá? Que foi, a gente fez no Stories, e depois subimos para a faculdade de trabalho. Então, projetos de extensão, EAD, né, ED, né, e o APS, né? Basicamente a APS e o processo de extensão basicamente foi a mesma coisa, tá? O professor aceitou o mesmo trabalho, só em diferentes formas que foram feitas, tá? Então não teve. E esse mesmo trabalho também apresentou em ciência e profissão, porque a gente fez um trabalho apresentado lá na faculdade mesmo, então foi bem interessante. Esse daí foi o meu primeiro semestre, graças a Deus aí passei em tudo. E depois agora a gente tá indo pro segundo. Nesse primeiro semestre, um ponto também que tenho para falar, a gente teve matérias juntas, né? História do pensamento filosófico, com a turma de pedagogia. Tá? Então, a gente teve essas matérias junto com a pedagogia. Já no segundo, já entram matérias específicas da psicologia mesmo. Tá? Então, eu tive processos psicológicos básicos, bem legal. Ética profissional, que depois eu vou fazer um vídeo aí falando bastante da ética. Teorias e sistemas psicológicos, que basicamente foi um compilado aí de todas as escolas psicológicas. E também tivemos APS, projetos de extensão, EAD, tá? E no ED e no EAD, né, que são as matérias online, tivemos genética humana, tá? Que também eu vou trazer aí um ponto para se falar sobre comunicação e expressão, tá? E psicologia, desenvolvimento e aprendizagem, que basicamente, já vou deixar claro que basicamente foi uma continuação da psicologia desenvolvimento vital, ciclo vital do primeiro semestre. Então, ele seguiu essa mesma ideia, né, do desenvolvimento da teoria e aprendizagem. Aqui teve muito Jean Piaget, tá? Já adianto que teve muita psicologia da criança, tá? Porque o foco ali realmente é a aprendizagem, é a forma como que a criança vai pegar para aprender, quais são os processos. Também tivemos um pouquinho de Vygotsky, né, que foi um psicólogo russo, né, dentro dessa matéria. Foi bem legal mesmo, tá? Foi um EAD que eu acho que foi bem válido, tá? Genética humana, vou ser bem sincero, foi uma matéria difícil, né? Eu achei difícil, porque foi uma matéria que eu não lembrava nada sobre genética, não lembrava nada sobre o ensino médio, e eu acho que é uma matéria que devia ter sido no presencial, tá? Ela podia ter sido entregue no presencial, porque era conteúdos difíceis, tá? E a explicação ficou muito vaga. Então eu acho que podia ter acontecido essa matéria presencial, né? Esperava mais dessa matéria na faculdade aí da Unip, tá? Comunicação e expressão eu acho que é de boa para todo mundo, né? Quem tá
aí não passou o ensino médio, acho que não vai mudar muita coisa do que você aprendeu, então eu acho que tá ali bem dentro, tá? Não é algo que vai ser de grandes dificuldades de aprendizagem, tá? Eu acho que dá para levar de boa no EAD, tá? E o ciclo vital também eu acho que dá para levar, porque são assuntos que basicamente leitura, tá? Leitura, você olhar o vídeo ali e você vai conseguir compreender, tá? Agora vamos para processo psicológico básico, né? Processo psicológico básico. Esse teve o trabalho, né, que influenciou tanto na APS, na ED, no de extensão. Então, esse professor ficou responsável por essas 3 atividades, né? E dentro dessas 3, na verdade o ED é da outra professora, mas extensão e o APS. Mas dentro dessas 2 matérias ficaram dentro da processo psicológico básico, tá? E na matéria de processo psicológico básico, a gente entende sensações, entende sobre, né, estuda na verdade sobre sensações, percepções, como que a pessoa percebe determinada imagem, como que a pessoa vê aquela determinada imagem. Também trabalhamos com a cognição, um pouco ali da parte cognitiva. Foi uma matéria bem interessante, ela trouxe aí também um olhar da Gestalt, a escola Gestalt, tá? Fizemos um trabalho sobre, e dentro desse trabalho também trouxemos imagens que dá uma ideia de como que o ser masculino percebe, o ser feminino percebe determinadas coisas. Assim, é uma matéria que eu achei bem interessante, tá? Foi uma matéria legal, tá? Se eu pegar assim para falar de tudo, é muita coisa, tá? Então, assim, é uma matéria que eu achei legal ser no presencial mesmo, tá? Porque, assim, teve a parte da experiência, né? A gente conseguiu testar em campo e também fizemos uma análise de dados para o trabalho depois, com base no que a gente estudou, tá? Então, a gente foi para campo dentro dessa matéria e fizemos entrevistas com o pessoal da faculdade mesmo, tá? Eu basicamente ali consegui organizar algumas pessoas, né? E a gente do grupo foi entrevistando e fazendo ali um comparativo entre homem e mulher, se percebia determinada coisa, imagem, se o homem percebia ou a mulher percebia, tá? Então tivemos uma amostra aí de 20 pessoas e a gente comparou entre o público masculino e feminino se tinha ali uma percepção diferente de outro, tá? Se o sexo influenciava. Então foi uma matéria bem interessante que eu gostei pra caramba. E também tivemos teoria dos sistemas psicológicos. Essa matéria, ela basicamente, ela deu uma pincelada, né, em todas as escolas psicológicas. Lógico, né, hoje as escolas psicológicas, né, vamos por exemplo, a TCC. TCC tem um guarda-chuva que tem mais um monte de matéria, né, um monte de escola ali, psicologia do esquema, a ACT, então assim, tem uma galera ali. Então a gente estudou basicamente ali a cabeça, né? O principal do guarda-chuva, que foi o behaviorismo, né? Que aí tem behaviorismo clássico, tem o behaviorismo radical lá de Skinner, estudamos a psicanálise, estudamos um pouco, aí falou de Freud, falou um pouco de Lacan, também falou um pouquinho da Ana Freud. Então, assim, teve ali um pouco de cada um, tá? Falamos TCC, psicologia social, que na minha opinião foi a que eu mais gostei, fenomenologia, gestalt, né, na verdade, a escola, não a gestalt terapia em si, e a psicologia da criança, tá? Dentro dessas escolas psicológicas, eu particularmente tive uma afinidade maior tanto para psicanálise quanto para psicologia social. Para mim, eu acho que faz muito sentido, tá? Lógico que o objetivo dessa matéria, né, que eu tive, não foi exatamente, como eu posso dizer, estudar a terapia de cada um, o que cada abordagem faz, tá? Foi mais um pincelado mesmo. Só que, lógico, eu, como estudante, né, da psicologia, eu tenho ali uma certa preferência por alguma matéria ou outra, né? Então, eu basicamente eu comprei livros sobre a TCC, né? Comecei a estudar por fora sobre a TCC, estudo por fora a psicanálise, estudo por fora sobre a psicologia social. Então, assim,
você vai ver que você vai se, como eu posso dizer, você vai se simpatizar, né? Se você vai se sentir mais à vontade com determinada área e naturalmente você vai procurando estudar, tá? Lógico, depois eu vou ter todas as escolas, né, num semestre inteiro. Então eu vou ter agora psicologia social, eu vou ter psicologia construtiva, que vai ser ali um pouquinho do Jean Piaget, vou ter psicologia cognitiva, vou ter, assim, então assim, eu vou ter bastante coisas, matérias, né, áreas separadas, tá? Mas lógico, né, a gente como aluno da psicologia, né, que sabe que tem que ler bastante, eu basicamente faço isso, tá? Isso daí é uma opinião minha, né, um ponto de vista meu. Eu leio bastante, né? Então, por exemplo, eu tenho livros de psicologia social, comprei um, né, que é o Animal Social, que depois eu vou comentar aqui com vocês. Comprei um outro livro que é da Silva Lane, da Psicologia Social. Tem alguns livros aí também da psicanálise e também da TCC. Então, assim, sabe que tem que ler, né? Você tem que ler, né? Fora tudo que você tem que ler na faculdade, que é uma carga horária bem extensa, tá? De leitura. Então, já adianto também, se você está tentando aí fazer, tá pensando em fazer a faculdade de psicologia, se prepara porque a leitura é grande, tá? Então você vai ter muita coisa para ler mesmo, tá? Outro ponto. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, tá? E se inscrever aí no meu canal que está sendo criado aí basicamente hoje. Então assim, se você está querendo fazer a psicologia, mas já vai com a cabeça aberta, que você tem que ler bastante, que você vai ter muito conteúdo, tá? Esse primeiro ano eu tive aí basicamente deixa eu ver, 12 matérias, basicamente umas 12 matérias, tá? E eu sei que no próximo ano aí a gente vai bater quase 20, tá? No próximo ano é o ano que tem mais matéria, né? Então assim, vai bater 20 matérias quase. Então assim, é um ano que vai estar bem puxado em carga horária, né? Carga de estudo mesmo, de leitura. Então assim, se você tem intenção de fazer a psicologia, vai de braços abertos, tá? E de cabeça aberta, principalmente, porque é muita coisa para ler, mas assim, algo que é interessante, você começa lá nos bate-papo, nas aulas, você começa a se tocar em diversas situações, né, coisas que você acaba que não tinha percepção, acaba que você não se ligava, você começa a perceber, pô, nossa, não tinha parado para pensar por esse lado. Então é bem interessante, tá? Esse vídeo eu tentei falar um pouco mais resumido do que eu tive aí nesse primeiro ano de faculdade, tá? Na faculdade Unip. E queria deixar aí para vocês esse vídeo que quem tem interesse em fazer faculdade, né, da psicologia, ou quem queira saber um pouco mais, tá? Também os comentários estão aqui abertos. E também se você quiser, tem o meu Instagram, que eu vou deixar em algum lugar, né? Meu Instagram, minhas redes sociais, para se você quiser me seguir, mandar alguma pergunta, quiser saber de alguma coisa relacionada aí à psicologia, tá? E vou trazer mais vídeos para vocês relacionado a esse tema, tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, agradeço a todo mundo, quem chegou até aqui, tá? Sei que esse vídeo é um pouquinho demorado, mas faz parte... Eita, a moto passou. Mas faz parte do processo, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.